Imaginem só se deparar com um documento desses, um relatório confidencial, que parece ter vindo do futuro, datado de 20 de janeiro de 2026. E olha, isso aqui não é uma análise de negócios qualquer, não. É um mergulho teológico forense, quase um experimento mental, para julgar a entidade corporativa Sweets Baby Inc. e achar o lugarzinho dela nos círculos do inferno de Dante. E a metodologia aqui, bom, é a chave de tudo. O relatório trata a empresa inteira como se fosse uma alma só, uma coisa unificada. E para esse julgamento acontecer, ele parte do princípio de que essa alma não se arrepende de nada, sabe? Ela está convicta das suas ações até o fim. É basicamente o CNPJ sendo pesado na balança da eternidade. Para começar, o relatório dá uma olhada na missão pública da empresa. O que ela diz que faz. E isso é apresentado como uma máscara da virtude, com aquela promessa de contar histórias melhores usando empatia, inclusão, segurança. Por fora, a imagem é de uma força do bem na indústria. Só que aí o relatório vira a página e mostra o que ele chama de a face oculta. Ele aponta para uma quebra total entre o que é dito em público e uma suposta realidade que opera na base da coerção. A prova principal que ele cita vem de uma palestra na GDC de 2019, onde a tática para implementar a diversidade teria sido, e aqui eu cito, aterrorizem-nos até que obedeçam. Pesou. A partir daí, a análise forense começa a abrir os arquivos do caso. A prova A é o que o documento chama de regicídio cultural. O argumento é que a morte do Batman em Suicide Squad Kill the Justice League não foi só escrita ruim. Teria sido um ato pensado de vandalismo cultural, uma profanação de um arquétipo feita para desrespeitar o legado dele. Vamos para a prova B, a falsificação mitológica. Agora, o relatório olha para God of War Ragnarok e a forma como a Angrboda foi retratada. A questão levantada aqui não é nem a mudança em si, mas a intenção por trás dela. Foi uma escolha artística que nasceu de dentro do projeto ou foi uma imposição de fora para bater meta corporativa quebrando a lógica daquele mundo? E a prova C foca na tal crise de identidade. Usando como exemplo as acusações sobre Alan Wake 2, o relatório destaca a percepção de que a visão original do criador foi diluída. A autoria teria sido comprometida para encaixar numa agenda externa, ideológica. E aí fica a pergunta, né? De quem é a obra no final das contas? Então, de acordo com o relatório, a gente chega no ponto de virada em 2024. A tentativa de censurar o curador da Steam, Sweet Baby Inc. Detected. Bom, o tiro saiu pela culatra de um jeito espetacular. Esse ato não só jogou luz na controvérsia, mas, segundo essa análise, criou um cisma, uma divisão que não tinha mais volta na comunidade. Acabou o silêncio. Com as provas na mesa, o relatório começa a descida ao abismo para definir a pena. Os círculos de cima do inferno, que são os da incontinência e da violência, são logo descartados. A lógica é que os pecados dessa entidade não foram de impulso, de paixão ou de força bruta. Foram pecados calculados. O pecado aqui é intelectual. E essa lógica leva o julgamento direto para o oitavo círculo, Malebold, o reino da fraude. É aqui que ficam aqueles que usam a inteligência, o dom da razão, não para criar, mas para enganar, para quebrar a confiança que une todo mundo. A acusação é clara. A entidade vendeu autenticidade, mas entregou algo artificial. Dentro desse reino da fraude, o relatório ainda considera outras acusações. Aboge a 6 dos hipócritas por causa daquela diferença entre a imagem pública e as ações supostamente cínicas, e aboge a 8 dos maus conselheiros pela própria natureza de ser uma empresa de consultoria que teria dado conselhos destrutivos. Mas o veredito final do relatório é ainda mais específico e mais grave. Culpado. A entidade é condenada à 9ª vala do 8º círculo, Abolja 9. O lugar reservado aos semeadores de discórdia, aqueles que criam escândalo e divisão. E a justificativa teológica para essa sentença é o ponto crucial de tudo. O crime final, segundo essa análise, não foi só dar mau conselho ou mudar uma história. Foi destruir a linguagem cultural que todo mundo compartilhava, criando uma divisão sem volta que colocou criadores de um lado e o público do outro com um abismo no meio. Com o crime e a sentença definidos, o relatório detalha o castigo. O famoso contrapasso de Dante, sabe? A punição que espera o pecado. E o carrasco aqui não é um demônio qualquer. É a personificação do público anônimo que a entidade tentou controlar. Mas agora ele vem armado, não com uma lâmina, mas com uma caneta-espada, a arma da crítica. E a punição em si é uma metáfora brutal. O demônio rasga o peito da entidade, mas não acha um coração.
o que ele encontra é um vazio preenchido só com jargão corporativo e manuais de conformidade ESG, sabe, aquelas regras de governança ambiental, social. É uma evisceração do core da empresa que revela uma ideologia sem alma. E a condenação é um ciclo que não acaba nunca. A alma, toda ferida, tenta se reconstruir, dá um reboot, se apropriando de outras identidades numa busca desesperada pela cura. Mas assim que ela se sente inteira de novo, o demônio crítico aparece e a rasga mais uma vez. Um ciclo eterno de reinicialização, que sempre falha. E é assim que o relatório termina. Status: pena em execução perpétua. Uma análise bem sombria que usa uma estrutura clássica para julgar um fenômeno supermoderno e que deixa uma pergunta no ar. Nessa encruzilhada entre arte, ideologia e comércio, qual é o preço final de se semear a discórdia?